O meu abraço aos meus amigos, às minhas amigas, assinantes da TCM e ligados à CDL em Mossoró, Associação Comercial e Industrial, Sindicato da Indústria da Extração do Sal, Sindicato do Comércio de Mossoró e a todos os diretores sindicalizados de toda a cidade, aos estudantes universitários e aos professores, aos mestres das academias e das várias universidades de Mossoró e de todos os colégios. Estamos em mais um Radar Econômico no dia 10 de outubro de 2024. Enquanto o furacão Milton ameaça a Flórida e a região oeste dos Estados Unidos da América, lá fora, no Brasil, o burburinho é uma briga entre o Poder Legislativo, que agora se volta para medidas do Supremo Tribunal Federal, querendo fazer com que as medidas tomadas por uma Câmara ou por um ministro isoladamente não tenham a validade imediata, e sim depois de passar por todo um colegiado, por todo o colendo Supremo Tribunal Federal. Essa é mais uma diáspora entre o Legislativo e o Judiciário brasileiro. Os santos do dia. Hoje nós reverenciamos aqueles que deram uma contribuição à Igreja Católica. Alguns dos principais são São Gregório Magno, um papa influente que desempenhou um papel crucial na evangelização da Inglaterra. São Paulino, discípulo de São Gregório Magno e bispo de York, contribuiu significativamente para a evangelização da Grã-Bretanha. São Daniel e Samuel, primeiros mártires franciscanos conhecidos por sua fé e por sua coragem. São Daniel Carbone, apóstolo de Cristo, conhecido pelo seu trabalho missionário na África. Portanto, reverenciamos vários santos no dia de hoje. As notícias de economia da semana. A Petrobras informou nesta segunda-feira, dia 7, que o fator de refinarias atingiu 96,8% em setembro, representando o maior resultado mensal de 2024. Com isso, o FUT, que é o acumulado do terceiro trimestre do ano, alcançou 95,2%. O FUT representa o volume da carga de petróleo processado em relação à carga em referência à refinaria, levando em conta os limites dos projetos ativos e respeitando os requisitos de segurança, meio ambiente e qualidade de derivados de produtos. No terceiro trimestre do ano, a Petrobras registrou recorde de processamento de óleos de pré-sal nas unidades de destilação, com 73% da carga total processada. O recorde da produção de gasolina, com volume de 6.380 metros quadrados no trimestre. Os últimos tempos não foram muito fáceis para as lojas Renner. Como se não bastasse o cenário da concorrência agressiva das plataformas asiáticas, a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul teve impacto direto das vendas da loja gaúcha. Cerca de 12% de suas receitas total vem da região sul. E no período crítico, 4% da base das lojas foi afetado pelo problema. Somado a isso, as lojas Renner varejistas, nos últimos meses, houve uma mudança de modelo de negócio no país, que envolve o funcionamento de um novo centro de distribuição em Cabreúva, São Paulo. E a operação ainda não estava completamente estabilizada quando das enchentes no sul do país. Ela investiu 2 bilhões e 900 milhões de reais em rede para a produção de até 40%. Meses depois dessa fusão de fatores, nada favorável, a empresa sinaliza que pode já ter começado a virar para a página e o mercado parece acreditar que há um momento potencialmente melhor, como escreveu a equipe de analistas do banco Goldman Sachs, traçando medidas com relação às lojas Renner do Brasil. Gabriel Galípolo, economista, foi aprovado para a presidência do Banco Central e recebeu consagradora votação de 56 senadores com relação à sua aprovação. E a partir de janeiro substituirá Roberto Campos Neto, ele que já é diretor de Assuntos Econômicos do Banco Central. Assim, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou e o plenário já referendou. E Galípolo, a partir de janeiro, passa a ter um mandato de 4 anos como presidente do Banco Central do Brasil, o Banco Central, que é o órgão emanador do mercado financeiro dos bancos, centraliza o sistema financeiro bancário do Brasil. É um nome acreditado no meio bancário, tido como experiente e vai ascender à presidência, como já era esperado, a partir de janeiro de 2025. Espera-se
uma transição pacífica, já que há interação de raciocínio e de lógica e de entendimento técnico-bancário entre Galipo, que entra, e Roberto Campos Neto, que deixa a presidência do Banco Central a partir de janeiro. Ele que cumpriu o mandato no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em solenidade da base aérea de Brasília, o presidente Lula assinou o compromisso com o país na redução dos gases do efeito estufa, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro de Minas e Energia. A versão final do projeto, aprovada pela Câmara dos Deputados em 11 de setembro, após tramitado e aprovado no Senado Federal, além do combustível do futuro, dispõe sobre a mobilidade sustentável, propõe aumento da mistura do biodiesel ao óleo diesel e eleva o percentual mínimo obrigatório do etanol à gasolina. O projeto também cria o Programa Nacional de Combustível Renovável Sustentável de Aviação, além do marco legal da captura de estocagem geológica do dióxido de carbono. A lei inclui ainda a integração entre as políticas públicas renováveis e o programa MOVER e o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o chamado PBEV. O novo marco legal dos biocombustíveis gerou embate com o agronegócio, sobretudo quando concedeu no projeto alguns produtos do campo. Apesar de ser um assunto contraditório no meio rural, ele vai beneficiar e melhorar não só a produção, mas também o uso dos novos derivados do petróleo e do carbono, melhorando o clima e a temperatura, diminuindo muito o impacto que causa o efeito estufa em relação à lei do diesel. A lei cria um mandato de 3% para o diesel verde e estabelece a descarbonização a partir do SAF de 2027 a 2037. Os preços sobem 0,44% em setembro com a disparada da energia elétrica. A alta de setembro do IPCA influenciou pelo avanço de 5,36% a energia elétrica residencial, com a mudança da bandeira tarifária. A inflação brasileira acumula, portanto, uma alta de 4,42% em 12 meses. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 0,44% em setembro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, dia 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa é a maior variação para o mês desde 2021. A forte alta foi puxada pelo avanço de 1,80% no grupo de habitação, em que os preços da energia elétrica também residencial dispararam 5,36% em setembro, consequência das mudanças de bandeira tarifária. Por conta da grave seca que afeta o país, a bandeira passou a ser de verde para vermelha patamar, o que significa uma cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Houve, portanto, um importante também impacto na alimentação de bebidas, impactando a inflação do mês, com uma alta de 0,50% nesse segmento. A estiagem, que atinge lavouras e a produção de carnes, fez os preços dos alimentos voltarem a acelerar, depois de 2 meses de queda. Assim, o resultado de setembro veio 0,46%, para um percentual acima do registrado em agosto, quando o IPCA teve uma deflação de 0,02%. A inflação brasileira agora acumula uma alta de 4,42% em 12 meses e no ano, em 2024, já ganha 3,31%. O resultado final veio levemente abaixo do esperado pelo mercado financeiro, que projetava 0,46%. O imposto de renda das empresas e a contribuição social sobre o lucro líquido, portanto, deve chegar a 34% para as maiores empresas do Brasil, segundo dados do táxi tarifário, o fundiário. O imposto de renda de pessoas jurídicas, médio dos países da OCDE, que são os países mais avançados economicamente do mundo, e reúne 38 nações mais desenvolvidas, saltou 23% em 2021. Os impostos corporativos, ou seja, aqueles cobrados das empresas, estão entre os mais altos do mundo, na América Latina e no Caribe.
sendo que as taxas na Colômbia e comparadas com o Brasil estão entre as mais elevadas desses países, informou nesta quarta-feira, dia 9, o Banco Mundial. A instituição acrescenta ainda, por meio de relatório sobre a região intitulada Taxar a Riqueza para a Equidade e Crescimento, que questões estruturais como impostos altos, custo de capital, baixo investimento na escolaridade da força de trabalho, política deficiente em energia e infraestrutura e instabilidade social devem ser tratadas com urgência. Abre aspas, em poucas palavras, se uma empresa que sai da China pudesse escolher entre ir para o Vietnã com índice de educação acima da média dos países membros da OCDE e baixos níveis de violência, órgãos governamentais atenciosos e impostos corporativos de 20%, ou ir para a América Latina ou Caribe, com certeza escolheria o outro lado e não o nosso. Fecha aspas. Portanto, se aproximando de 35% a carga tributária do Brasil para as médias empresas e até para as pequenas empresas, o que é desvanecedor para aqueles que pretendem empreender. E o Brasil está precisando de empreendedorismo, de novas empresas, novos negócios para aquecer mais ainda a sua economia. O Banco Mundial revisou de 1,7%, conforme calculara no relatório divulgado em abril, para 2,8% a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, toda a economia produzida na indústria, nos serviços, no comércio, na agropecuária, no Brasil, para o ano 2024, sendo um relatório semestral para a América Latina e Caribe. A estimativa apresentada nesta quarta-feira, ontem, pelo Banco Mundial, é menor do que as projeções mais recentes do mercado, que projeta 3% para a mediana da economia, segundo o relatório Focus, para o ano de 2024. O Banco Central do Brasil também tem a mesma projeção. O Ministério da Fazenda já fala em 3,2% o crescimento do PIB de janeiro a dezembro de 2024. Mas o Banco Mundial vê em 2,8% o nosso crescimento para o ano de 2024, o que é um crescimento alto, tendo em considerações o crescimento dos demais países da Europa, da América do Norte, da Ásia. China e Índia crescem a nível de 6, 7% ao ano, mas com relação a outros países, é considerável o crescimento do Brasil de 2,8% ou 3%, como é observado, o mercado projeta 3% e o governo fala em 3,2%. A nova edição do Boletim Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte, que tem à frente o secretário Silvio Torquato, traz informações para análise sobre os mais recentes dados da movimentação da balança comercial exterior do Rio Grande do Norte no mês de setembro. O comércio exterior do Rio Grande do Norte alcançou 82 milhões de dólares em setembro, nas exportações e importações, um superávit. No acumulado do ano, a balança comercial do Estado registrou um volume total de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, consolidado na relevância do cenário econômico regional. Portanto, a nova edição do Boletim Econômico do Rio Grande do Norte, a qual tivemos acesso, traz informações e análises sobre os mais recentes dados da movimentação e da balança do comércio exterior do Rio Grande do Norte. No mês de setembro, no comércio exterior do Rio Grande do Norte alcançou esse superávit de 82 milhões de dólares. Obrigado e até quinta-feira com o novo programa Radar Econômico.